Olá, alunos, muito boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Às nossas aulas. E nosso tema da aula de hoje será a poluição ambiental. Bom, primeiramente, o que é poluição, né? A poluição, ela é a introdução de substâncias ou de energia de forma acidental ou intencional no meio ambiente, com consequências negativas para os seres vivos, né? Ou seja, a, nós, seres humanos, introduzimos muitas vezes substâncias, é, energia de forma acidental, né? E isso traz graves consequências negativas para os seres vivos, né? Como, como energia, pode-se dizer, é, um tipo de poluição que é muito comum, poluição sonora, poluição visual, né? Que a poluição sonora é a poluição dos sons. Tem muito som em um ambiente, você ali se caracteriza como poluição sonora. Já a poluição ambiental, a poluição visual, ela é aquela, você está na rua, você está andando na rua e de repente você se encontra com um monte de outdoors espalhado pela cidade. Isso pode se caracterizar como uma poluição visual, né? Vários outdoors em uma só determinada rua. E os clássicos da poluição, né? É a poluição do ar, a poluição da água, da terra e do fogo. Da terra e a poluição com o fogo, né? Aqui eu trouxe essa imagem para demonstrar como o planeta Terra ele sofre em meio a tanto de poluição, né? Causa certos danos ambientais, sociais, dos quais nós veremos aqui nessa aula. Quando começou a se intensificar essas poluições? Elas começaram a se intensificar lá na Revolução Industrial, né? Onde culminou no aumento da industrialização e da urbanização. Ou seja, lá na Revolução Industrial, várias máquinas, indústrias começaram a serem ligadas ao mesmo tempo e, consequentemente, traz essa primeira imagem aqui, na qual são várias chaminés lançando gases tóxicos para a atmosfera, né? Ou seja, a partir de lá começou esses grandes impactos ambientais, né? E impactos com a poluição. A primeira imagem aqui são várias chaminés lançando gases tóxicos, como já falei. A segunda imagem é um lixão a céu aberto. E a terceira imagem são plásticos dentro de rios, né? E hoje em dia nós sabemos que isso é um grande problema para a sociedade, e problema para o meio ambiente também, né? Que traz danos ali para os peixes, para a vida tanto dos rios como dos oceanos, que muitas vezes esses plásticos vão acabar parando nos oceanos. E diante disso, vamos falar da poluição da água, né? A poluição da água, ela é a contaminação de recursos hídricos, né? Através da liberação de compostos físicos, químicos e biológicos que são prejudiciais aos seres vivos. Ela vai destruir fontes de alimentos, né? Ela ocasiona a morte de animais aquáticos e contamina a água potável. Entre as causas da poluição da água vão estar o lançamento de esgoto em ambientes aquáticos, né, como eu disse, nos rios,
e o despejo de lixo que vai diretamente para o mar, para os rios ou para os lagos, né? Chegando lá, forma essa primeira imagem aqui, né? Uma grande quantidade de dejeto junto em um rio. A segunda imagem, poluição do oceano, onde nós sabemos que plástico faz parte, infelizmente, desse, desse grande problema, né? A poluição do ar, ela é uma poluição que é o resultado de grande quantidade de gases, né, do lançamento de gases e ou de partículas líquidas ou sólidas na atmosfera. Entre as causas da poluição do ar vão estar o excesso da liberação do ácido nítrico, dióxido de carbono e monóxido de carbono, dióxido de enxofre, de nitrogênio, entre outros, né? São vários tipos de compostos que são lançados no ar, né? E ali se forma uma grande massa de poluição. E de onde vem, né? Vai vir de decorrência das atividades das indústrias, veículos e incineração do lixo, né? E que a incineração do lixo, onde a incineração do lixo, de forma incorreta, vai lançar esses gases para a atmosfera. Também temos os vulcões, os desmatamentos e queimadas, né? Onde é bem comum. Os vulcões, ação própria, o desmatamento e queimada, ação do homem, né? Ação natural do vulcão, desmatamento e queimada, ação do homem. E os problemas ambientais que são ocasionados pela poluição do ar são o efeito estufa e a chuva ácida, né? Onde o efeito estufa ele está causando grandes e sérios problemas para a nossa vida, né? E a vida dos animais aqui na Terra. E a chuva ácida, né? Na qual vai se formar lá na atmosfera, diante desses gases tóxicos, e volta em forma de chuva ácida. E entre as doenças causadas pela poluição do ar vão estar o câncer, doenças respiratórias, alergias e doenças nos olhos. Chegamos no desflorestamento ou desmatamento, né? O desmatamento, que também é chamado de desflorestação ou desflorestamento, ele é caracterizado pela remoção total ou parcial de coberturas vegetais, né? E atualmente é considerado um dos maiores problemas ambientais em nível global, né? Aqui no Brasil, especialmente porque nós vemos praticamente que diariamente em jornais, né, a, a, esse, sendo noticiado esse desmatamento das florestas da Mata Atlântica, da Amazônia, né? E isso é um grande problema ambiental que vai se intensificando ao longo dos anos, né? Veio se intensificando ao longo dos anos. Como podemos ver nas imagens, né? Que essa área toda, ela é retirada, muitas vezes para a criação de pasto, para o gado ir lá e fazer a, a, a sua alimentação, né? Para a criação do gado, para a chamada pecuária. Como resultados, vemos essa imagem, né, de várias toras de madeira empilhadas, né, onde elas são vendidas até para o exterior. E as consequências desse desmatamento, né, onde a maior consequência é o comprometimento da biodiversidade, mas existem vários outros efeitos, como a erosão e empobrecimento dos solos, o assoreamento dos rios, que nós iremos falar nessa aula, a escassez dos recursos naturais, a desertificação, porque vai criar áreas como essas aqui, onde não se planta mais
nenhum tipo de árvore, né? Porque as árvores não conseguem ter o material necessário para elas sobreviverem, né? O material o substrato, né? Para ela se alimentar, fazer sua fotossíntese e acaba não se desenvolvendo. Mas também temos a proliferação de pragas e doenças, redução dos índices pluviométricos, como a gente sabe, sem a floresta não há chuva, né? E efeitos climáticos como o efeito estufa, né? Onde, como eu já disse, nós estamos vendo isso cada dia mais. Bom, as queimadas é outro problema grande, né? Principalmente aqui no Brasil. Elas são atividades realizadas em áreas de floresta, como em áreas de pastagem, né? Onde ocorrem para diversas finalidades, né? Como limpeza da vegetação, ou preparo do solo para agricultura e pecuária, né? E elas podem ser de dois tipos, o natural e o humano. O natural, causados pelo próprio meio ambiente, e o humano, causado pelos seres humanos, né? E elas têm consequências muito ruins, como, mais uma vez, o aquecimento global, problemas de saúde, né? E perda da biodiversidade. Ou seja, aquecimento global, como já falamos, os problemas de saúde, como, por exemplo, uma pessoa que tem asma muitas vezes não pode sentir o cheiro da fumaça, né? Que acaba indo ter que parar no hospital, e a perda da biodiversidade, ou seja, não só árvores, como animais que vivem por aqui, por essa região que é queimada, como o cerrado, por exemplo, como o Pantanal, a Mata Atlântica, né? Acabam morrendo porque não tem para onde ir, se vêm cercado pelo fogo, são cercados pelo fogo. Bom, e o assoreamento, né? Como eu disse que nós iríamos falar, o assoreamento é o acúmulo de terra, lixo e matéria orgânica no fundo de um rio. É um fenômeno geralmente geralmente ele ocorre quando o curso da água não vai possuir mais matas ciliares, que são a vegetação nas margens do rio, né? E sem a flora natural, o vento e a chuva vão levar essa camada superficial do solo em direção aos rios, que vão resultar como em danos ambientais, como a dificuldade de navegação pelo curso da água, né? Esse fenômeno ele pode acontecer de maneira natural, né, mas também tem ações humanas que são intensificadas pelo processo de assoreamento dos rios brasileiros. O desmatamento ele é um dos maiores agravantes desse processo, né? Sem árvores, arbustos ou até mesmo grama, o solo vai ficar mais solto e menos resistente, ou seja, mais propício para ser arrastado pela chuva ou pelo vento. E a falta de matas ciliares, ela também ocasiona a erosão da encosta dos rios, né? Ou seja, o assoreamento, ele traz muitos impactos ambientais, né? Onde vai ficar uns bancos de areia, né? Ali no rio, por conta que foi retirada a mata ciliar, a vegetação dos lados dos rios, né? E essa areia que era para estar segurando, né, as matas, é levada porque não tem nenhum tipo não tem nada segurando ela, né? Vem a água, ou melhor, vem as chuvas, vem o vento e acaba levando elas. E acaba formando, algumas vezes, bancos de areia onde a navegação pelo o rio ela é prejudicada. E as consequências do assoreamento, né? Temos como dificuldade de navegação, né? Ou seja, o barco,
o navio, seja lá o que for, não vai passar por conta que vai ter bancos de areia, né? E devido aos sedimentos acumulados no fundo do leito, né, no fundo do rio, a água ela vai procurar atalhos para seguir seu caminho. Né? A água tem que passar, de qualquer jeito. Onde muitas vezes esses desvios eles vão acabar chegando em áreas como ruas e casas, né? O que vai ocasionar as enchentes urbanas. Por exemplo, já vimos notícias sobre enchentes, né, em grandes cidades, né? Muitas vezes pelo lixo que é descartado de forma irregular, né? Mas também por conta do assoreamento, ou seja, por conta que vai ter uma areia ali entupindo um bueiro, alguma coisa que não vai passar a água da chuva, não vai, a água da chuva não vai seguir seu fluxo natural, né? Vai acabar parando e ficando aquele alagamento, como já vimos. E aqui você sabe o que é assoreamento, né? As águas das chuvas, elas vão levando, a terra está solta, né? Então a terra está solta, não tem nada segurando elas aqui, né? E o rio vai acabar sendo soterrado. E como as matas ciliares o impedem, né? A maior falta, a mata, né? Ela vai filtrar a água da chuva, as raízes vão segurar a terra e o rio vai conseguir fluir normalmente, né? E por fim, não menos importante, o lixo, né? O lixo é tudo aquilo que não tem utilidade que é jogado fora. Qualquer material sólido que é originado em trabalhos domésticos, industriais e que é eliminado, né? Ou seja, vamos pegar, por exemplo, um papel. Um papel a gente amassa, joga fora e diz, não presta mais para nada, né? Não tem utilidade mais nenhuma. Ou seja, nós estamos tentando eliminar, entre aspas, esse resíduo, né? E o lixo ele pode ser classificado como orgânico, que é resto de alimento, folha, semente, papel, inorgânico, e que esse pode ser reciclável ou não, né? Que é o plástico, metais, vidros, etc. O lixo tóxico, pilha, bateria, tinta, e o lixo altamente tóxico, que é o nuclear e o hospitalar. Aqui no Brasil, vemos alguns exemplos de lixo hospitalar sendo acondicionado, sendo descartado de forma incorreta. A forma correta de descarte desse lixo levando para um depósito, né, onde vai passar por um processo de desinfetação, né, e vai acabar, vai tirar qualquer tipo de bactéria, micro-organismo que esteja ali, né, não posso trazer é, perigo para a saúde humana, e depois vai seguir para ser incinerado. As consequências do lixo, né? O lixo acumulado ele vai atrair micro-organismos, animais, vetores de doenças, né? Causando chance de adoecimento por leptospirose, doença que é o rato, né? A cólera, a disenteria, febre, tifoide, entre outras que estão por aqui, né? Além disso, a decomposição da matéria orgânica, ela vai gerar chorume, onde que vai contaminar os lençóis freáticos ao ser infiltrado com a água da chuva. Ou seja, esse monte de lixo aqui, esse lixão, ele vai trazer grandes problemas para o lençol freático, porque daqui vai gerar o chorume, né? E vai acabar contaminando os lençóis freáticos. E eu trouxe essa outra imagem aqui, onde é um lixo reclamando, né? Porque está cheio e não é feito o descarte de forma correta, né? A separação dos resíduos.
onde nós temos o papel, aquelas 5 latas de lixo, né? Verde, amarelo, azul, tem outras aí que no momento eu não estou lembrado, onde é para ser separado o vidro, o metal, o papel, né? Enfim. E era isso que eu tinha para trazer para vocês por hoje, né? Na próxima aula nós falaremos como fazer, como se conscientizar, né, para o descarte desse, para não poluir o meio ambiente, para fazer, por exemplo, o descarte do lixo de forma correta. E é isso. Nos vemos na próxima aula.